Rapaz, aqui a gente tem a enorme satisfação e o prazer de a gente estar aqui com a presença de uma pessoa que é muito importante nesse momento agora, está sendo muito importante, que é a Vanusa do Cacau. Não conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora, mas sei da sua labuta, do que Pra você cá. está fazendo em relação aos cacauicultores. E é um prazer para mim, viu, a gente tá fazendo essa conversa, não uma entrevista. Um Quando 2 bate-papo. pessoas, conhecem do que está falando, isso se torna uma conversa, um bate-papo. É um prazer, Vanusa do Cacau. Fala aí pra gente. Muito obrigada, meu amigo, por esse bate-papo. Tenho certeza que essa conversa, né, como você disse há poucos instantes, vai dar certo, porque eu gosto da lavoura, você também gosta, então o papo vai ser um papo descontraído. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui falando com o Ipiaú TV. Ipiaú TV, Cri-cri na lata, Cristiano com Ipiaú TV. Isso, Aqui juntou a fome com a vontade de comer, deu pronto, certinho. então vai dar tudo certo. Então vamos lá, né, Vanusa? Vamos lá. Vanusa, a primeira vez que eu lhe vi você fazendo a manifestação, o governador. Eu acho que não, o governador não estava aqui, mas tinha uma comitiva do governador em Piauí, e você teve aquela coragem, foi para frente do evento e botou um carro de som e com a Isso. reivindicação e estava falando sobre o cacau. Dali em diante eu falei: "Essa mulher já tá, ela é corajosa", mas não sabia que você tinha essa vocação e essa vontade de entrar na política. De onde foi que surgiu essa vontade? Meu amigo, você acredita que naquele dia eu já muito indignada, né, pelo tratamento da equipe do governador Jerônimo, porque veja, primeiro eu quero deixar claro aqui que nós estamos nessa luta desde 2022. Eu, como presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, estamos aí indo a Brasília, cobrando providências, solicitando políticas públicas para um setor que está totalmente abandonado. Então, antes mesmo de termos um CNPJ legalmente constituído no cartório de registro, eu já estava indo a Brasília. A primeira reunião ministerial foi com o ministro Marcos Montes, ainda no governo passado, na gestão passada, governo Bolsonaro. Então, de lá para cá, a gente continuou insistindo, fizemos o nosso primeiro protesto em 2023. Na sequência, fomos até o governador Jerônimo, entregamos a ele a pauta do cacau, pedimos providências. A partir daí, ficamos em cobrança e nesse meio tempo, 3 anos se passaram e a crise bateu forte. A crise chegou com força. Cacau bateu R$ 130, arroba, valor este que não paga as contas, não paga o preço da diária, não é verdade? Hum. E nós continuamos em crise. Então, este ano, após o primeiro protesto que ocorreu dia 28 de janeiro de 2026, quem participou, quem viu nas redes sociais, viram que nós nomeamos uma prefeita para fazer a interlocução junto ao governo do estado. Hum. E como desdobramento dessa manifestação, no dia 4 de fevereiro, nós fomos a Salvador conversar com o governador Jerônimo. Beleza. E o governador se comprometeu a fazer uma reunião com as indústrias, primeiro, com a nossa participação, com a presença dos produtores. Não ocorreu da forma como ele prometeu. E ele prometeu algo que nós estamos carentes e é uma das pautas nossas da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, que é o retorno da previsão de safras. Esse retorno da previsão de safras é tão importante porque, primeiro, hoje quem faz o retorno da previsão de safras é a indústria. Nós não temos a previsão de safras oficial por um órgão governamental, institucional, independente, imparcial. E nós perdemos essa previsão de safras, porque a cultura do cacau não é respeitada. E hoje a indústria traz o cacau a quantidade que ela quer. E o governador do estado prometeu o retorno da previsão de safras. Ele também não cumpriu. Só que eles fizeram pior, porque veja, se existe uma entidade representativa dos produtores de cacau, se eu estou como presidente lutando ali, levando as pautas, fazendo todas essas manifestações, todas essas mobilizações em Brasília, dentro dos ministérios, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e fomos até o governador do estado,
ele tinha que ter o respeito com essa entidade que defende os produtores. E o que que foi feito? Na parte da manhã, reunimos com o governador, e o governador nomeou ali um grupo com 8 entidades para discutir as ações que poderiam se fazer a partir dali. Beleza. Essas 8 entidades, na parte da tarde, eu participei, pediram, se reuniram, e a equipe do governador, o senhor Geandro, e dentre outras pessoas que estavam ali presentes, presidente da Câmara Setorial do Cacau do Estado da Bahia, e dentre outras entidades, CEPLAC, etc., que estavam ali, e eles fizeram um grupo de trabalho para poder discutir as pautas do cacau. Até aí, ok. Fiquei lá, ouvi atentamente tudo, e no final eles pediram para a gente parar de nos manifestar. Mas, na verdade, ali eu não saí com nada de concreto. Como é que a entidade que representa os produtores poderia parar de se manifestar, sendo que não havia nada de concreto a partir dali? E aí, meu amigo, é que entrou a divisão, né? Vamos falar assim, a ruptura, Hum. porque essa mesma equipe planejou, junto às reuniões ministeriais, planejou as visitas a Brasília. E isso eu já fiz vídeo mostrando os prints de conversas para as pessoas chegarem aqui amanhã ou depois e falar assim: não, não foi isso, não, ela mentiu. Não, eu tenho. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, a Vanusa do Cacau, a npc.org.br também. Tem lá os vídeos que eu fiz, porque simplesmente eles nos excluíram das agendas ministeriais. E o governador do estado, que prometeu enviar a Brasília uma equipe técnica, foram as palavras deles, e tudo isso está lá nas nossas redes sociais. E essa equipe técnica enviada a Brasília, eu não vi. A equipe técnica se transformou numa equipe política. Quem foi a Brasília? Léo Dineco, candidato a deputado estadual. A prefeita Dai, ok, ela foi a interlocutora, beleza. Aí tinham outros ali, mas veja, cadê o fitopatologista, que é o especialista responsável, que pode dar informações? Olha, chegaria lá no Ministério da Agricultura e falaria assim: ó, as importações de cacau estão com risco de trazer pragas e doenças. Não estava. Cadê o economista para falar sobre o problema das importações, que simplesmente esmagam os nossos preços, porque a indústria traz cacau demais, e isso está diretamente relacionado à nossa crise? Cadê o economista? Ou seja, ali não tinha nenhum técnico, ali tinha uma equipe política, e eu não poderia aceitar isso. E publiquei mesmo vídeos, porque eu não concordo de políticos que vêm pedir voto, que estão querendo usar a nossa dor, o nosso sofrimento no ano eleitoral e usar a pauta do cacau para fazer discurso bonito. E sem falar de que você, você não está só reivindicando o cacau, você é uma produtora, não é isso? Sou Você é produtora. daquela produtora, Vanusa, que conhece a roça a fundo, que conhece, que vai, que mexe com cacau, ou você foi aquela que herdou a roça do pai? Meu amigo, olha só, a minha raiz é muito simples. O meu Hum. pai, ele foi ele foi trabalhador rural. Hum. O meu avô aposentou como gerente de uma fazenda lá em Guaratinga. O pai da minha mãe, meu avô por parte de pai. Então, a minha família é humilde. Eu conquistei essa fazenda com a graça de Deus e com muito trabalho, eu e meu marido. Não sou neta nem filha de produtor de cacau. Comprei minha propriedade em 2019 somente, viu? Hum. Depois de sair daqui do estado, em 1995, devido ao advento da vassoura de bruxa, a economia, mesmo meu pai não sendo produtor de cacau na época, mas ele era um simples ambulante em 95, né? Mas já foi trabalhador rural no passado, ah, há tempos atrás, e ele, um simples ambulante, viu o seu negócio também abalado. E aí a gente migra daqui do estado da Bahia para Minas Gerais. E somente em 2019 eu retorno.
E como foi muito difícil conquistar o pouco que eu tenho hoje, não sou casada com marido rico, quando nós casamos, nós não tínhamos nada também, construímos tudo na luta, eu não Hum, quero perder minha propriedade. Eu entendi. dou valor àquilo que a gente conquistou. Então, meu amigo, a luta, eu falo sempre que para a gente conseguir as coisas é muito difícil, e para a gente manter talvez seja até mais ainda, Mais difícil porque ainda. muita gente consegue e depois perde, porque não tem uma boa administração. E fazer essa administração no dia a dia é muito difícil. Então eu luto todos os dias para eu manter aquilo que Deus me deu. Então quer dizer que a gente já tirou essa dúvida. A mulher não é a mulher que herdou a roça do pai. Não. Ela comprou, ela é filha de produtor rural, já fica melhor para o povo, porque a gente está acostumado a ver gente aqui falar de cacau que foi o pai que trabalhou. Ele não trabalhou, aqui é diferente. A mulher já mostra que é retada, viu? Tô gostando. Já começou a melhorar. Vanusa, e aí você vem, começa a trabalhar, produz. Aí agora que vem uma coisa que eu vou lhe perguntar, tem que perguntar. Sim, A labuta do cacau e a associação do cacau geralmente era feito de homens, né? E sim. não é fácil da pessoa entrar. E aí, como é que Vanusa entra para conseguir romper essa barreira? Olha, a Vanusa é doida demais, já deu para você Ah, perceber, né? tá dando para perceber. E corajosa. E é o seguinte, meu amigo, a vida não foi fácil para mim, como eu te disse, né? Principalmente quando a gente sai da nossa terra, a gente sai com a vontade de vencer e voltar para a nossa terra, que a gente não deixa de lembrar dela e ela está dentro do nosso coração. E a gente quer voltar de uma forma assim mais revolucionária, vamos dizer assim. E aí a gente olha e fala assim: puxa vida, essa terra aqui é tão rica, ela é tão poderosa, é uma região que pode muito mais e explora muito pouco. Então, tem alguma coisa de errado aí. E eu estou aqui para vencer novamente na minha terra. E esse sentimento de conquista, de sentimento de manter o pouco que a gente conseguiu, é constante dentro de mim. E o fato de ser mulher não me impede de lutar. Claro que nós sabemos que a sociedade é machista, né? Este é um mundo dos homens, mas a mulher pode estar em qualquer lugar, basta ela querer. E é por isso que eu me tornei presidente dessa associação que defende os produtores. Inclusive, a vice-presidente também é uma mulher, Hum. lá da Transamazônica, a Eunice Gutzeit. E é isso. O fato de ter nascido mulher é mais um desafio e isso me motiva cada vez mais a ocupar um espaço neste mundo que é dos homens, mas que é nosso também, A NPC é a Associação Nacional dos dos produtores de cacau. Produtores de Cacau. Ela já existia antes de Vanusa? Ou Hum, Vanusa chegou e deu o jeitinho dela de aumentar isso e teve o dedo de Vanusa para criar essa associação? Foi assim, em 2019, quando a gente comprou a nossa propriedade, e, para falar a verdade, eu não sabia o que era moageiro, eu não sabia o que era mapa. Quando Hum. eu fazia algumas reuniões, eu ficava boiando, né, mas não dava mancada. Eu falei: "Opa, vou pesquisar". Eu sabia que era indústria, eu sabia, hoje eu sei o que é mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas eu não sabia na época, não era eu não era deste mundo, né, do cacau. Então eu me inseri, caí de paraquedas, puf, aterrissei aqui. E a associação surgiu da seguinte forma: no ano de 2022, entre 2019 e 2022, vale lembrar que eu participava de vários grupos de WhatsApp. E alguém que tinha alguma ideia mais revolucionária, eu ia no privado, porque nós sabemos que uma andorinha só não faz verão. E eu sozinha não iria conseguir nada, né? E aí eu fui, entrava no grupo de WhatsApp, no privado dessa pessoa, trocava ideia, ligava, batia um papo, mas a coisa não prosperava. E Hum. eu não entendia patavina, né, vamos dizer assim. Beleza. Foi quando 2022 o cacau estava a R$ 170 e eu queria ganhar dinheiro, quem não quer? Né, comprei a fazenda e queria prosperar, óbvio.
E aí R$ 170 não pagava as contas na época, né, em 2022. E aí num grupo de WhatsApp denominado Cacau da Amazônia, as pessoas reclamando, 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 e a minha primeira economia, na época eu ainda estava como vice-presidente de uma associação, porque aí eu estava paralelo, né. Eu tenho um negócio aqui, tenho um negócio ainda no estado de Minas Gerais. E eu lá era vice-presidente de uma associação. Só que eu nunca precisei de ir a Brasília, eu fazia os bastidores. Nos eventos, por exemplo, eu mesmo como vice-presidente, eu entregava panfleto, eu servia cafezinho, eu chamava o povo para se associar, enfim. E quando eu caí aqui, eu falei assim: "Gente, precisa de ter uma associação, porque como que um setor deste tamanho não tem uma associação?". E aí, num grupo de WhatsApp, o povo reclamando, eu falei: "Gente, mas tem que ir para Brasília. Vambora, vambora povo, para Brasília". Eu vi o povo reclamando, porque no grupo de WhatsApp as pessoas falam o que quer. E aí eu criei um link denominado Cacau Nacional. E falei assim: "Olha, vamos entrar e vamos divulgar e vamos colocar os produtores aqui de quem quiser participar para melhorar a vida do produtor e vamos sair dessa crise". Isso lá atrás, 2022, cacau de R$ 170. Hum. Beleza. Formou-se aí o Cacau Nacional, um grupo de WhatsApp, tem até hoje esse grupo aberto. Aberto no dia 5 de abril de 2022. E a partir dali começaram a entrar produtores do estado de Rondônia, do Pará, do Espírito Santo, de São Paulo, tal, tal. E eles foram elencando, colocando ali as pautas do cacau. Dentre eles, importação. E aí, meu amigo, como eu sou muito dedicada em tudo que eu faço, eu fui estudar por que que estava havendo as importações. Só que detalhe, viu, gente? Hoje eu não sou mais vice-presidente dessa associação, não, porque não dá para conciliar duas coisas. Eu Duas coisas. larguei uma, né? E era diferente as coisas, não era Totalmente. isso? E eu abracei A parte do a cacau. parte do cacau, porque a carência é muito grande. Nós não temos política pública nenhuma, não temos previsão de safras. Os produtores de cacau ainda sofrem com a dívida da vassoura de bruxa, do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. Nós não temos a importação de cacau. E aí a importação de cacau, que foi o carro-chefe, tem sido o carro-chefe. Porque eu estudei como eu sou da área empresarial e você sabe que para tocar uma empresa precisa de estar ali presente, fazer toda uma administração, estudar os gargalos, estudar os concorrentes, porque senão a gente leva na cabeça, não é? A gente perde. E aí eu fui estudar as importações de cacau. A primeira coisa que eu fiz, documento, eu quero ver os documentos das importações de cacau, porque são públicas. E aí fui pesquisar. Fui pesquisar, fui pesquisar, pesquisar. E aí, numa reunião, a primeira reunião, solicitei com a CEPLAC. Eu nem sabia que a CEPLAC faz parte do Ministério da Agricultura, hoje eu já sei. Aí veio o diretor da CEPLAC, veio indústria, veio Câmara Setorial, veio tudo. E como eu sou da área de comprar e vender, quando a coisa fica muito suspeita, você já fala assim: opa! Muita gente queria fechar, queria esconder, não era isso? Aí eu falei assim, virei pro meu marido e falei assim: ó, tem coisa errada aí. Eu quero ver os papéis da importação. Aí, na primeira reunião que eu fiz, eu já tive um embate, porque o diretor da CEPLAC virou, da gestão passada, um Valdec, virou e falou assim: mas você está querendo fiscalizar o mapa? O Ministério da Agricultura? Eu falei assim: gente, por que eu não posso, né? Sou cidadã e pago os meus impostos. Preciso, eu quero ver os papéis do histórico da importação de cacau. E aí, meu amigo, eu fui buscar numa ferramenta que o governo federal disponibiliza, chamado Fala BR. Todo cidadão pode entrar lá e solicitar. E vocês solicitem lá. Isso é muito importante. O Está his o histórico mostrando que tem como, assim como você entrou e buscou a fundo, aprofundou e teve a linha de conhecimento, você também está passando para o povo que eles também podem podem, é entrar uma ferramenta pública, todo cidadão tem o direito de entrar, entra lá pelo gov.br e solicite o histórico das importações de cacau. Foi um documento que vieram só com 539 páginas. E aí eu fui estudar.
estudar, 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 e tinha dúvida, ligava para fitopatologista, eu não sabia nem falar os nomes direito, mas agora a língua está desenrolada, né? E aí fui aprender e fui ver que o histórico das importações de cacau, eles fizeram sem nenhum controle fitossanitário, eles não fizeram análise de risco de pragas. O que é a análise de risco de pragas? O país, quando importa, tem que conhecer as doenças que estão presentes no país exportador, no caso, Costa do Marfim. E o que eles fizeram? Desregulamentaram duas doenças que são presentes lá em Costa do Marfim, mas que não estão presentes aqui no nosso país, de nome Phytophthora megacaria e Striga spp. Essas duas doenças são capazes de dizimar a nossa produção de cacau. E é por isso que nós tivemos um preço tão alto lá atrás, em 2024, 2025, porque Porque houve essa. as doenças de lá. E o Brasil, de forma irresponsável, o governador Jerônimo não gostou. Que quando eu falei da ministra Tereza Cristina, gestão Bolsonaro ainda, porque foi ela quem liberou as importações de cacau, de forma irresponsável, sim. Por quê? Porque ela simplesmente desregulamentou essas duas pragas e doenças que não tem ainda no nosso país, mas que, se ao chegar aqui, pode acabar com a nossa produção. E o governo atual, sabendo disso, simplesmente não revoga a importação de cacau. Eu não entendo. Governo de direita, governo de esquerda, E não tem interesse não em tem fazer. interesse na Agora me diz uma cacauicultura. coisa, me tira uma dúvida, Vanusa. Quando vem a importação de lá para cá, vem amêndoas, não é isso? Sim. Essas amêndoas vêm seca ou ela vem in natura? Olha, elas vêm secas. Ah, Só que, como a IN 125, Instrução Normativa que rege a importação de cacau, simplesmente não tem ali os pormenores, vamos falar assim, as exigências fitossanitárias necessárias para que essas doenças não cheguem. E detalhe, em 2012, chegaram insetos vivos da África. E os ministérios público, estadual e federal tiveram que intervir e suspenderam as importações durante 6 anos. Então, tem aí, gente, a IN 18, que veio antes da IN 125, que de um ano para o outro, as indústrias foram lá, bateram na porta da Tereza Cristina, ó, preciso de ajuda, e a Tereza Cristina liberou. Então, é um desrespeito com o produtor de cacau. E o governador Jerônimo não gostou que eu chamei a ministra Tereza Cristina de irresponsável, e foi uma irresponsável, sim. E ele também foi. Sabe por quê? Porque depois da gente tanto se desgoelar, fazer manifestação, ir para fazer audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, pesquisem aí, Vanusa Barroso Importação de Cacau. A gente conseguiu colocar um projeto de decreto legislativo, que é o 330/2022, e 2022 é o ano que ele se refere. Então, esse projeto é para sustar a importação de cacau. E aí, o que ele, como governador do estado, deveria fazer? Quando o governo federal colocou o decreto 456 este ano, depois deles nos presentearem com 2 navios lotados de cacau africano, o ministro das Moageiras, o ministro da Agricultura eu nomeei como ministro das Moageiras, porque dos produtores e de agricultura ele não tem nada. Ele é o ministro das Indústrias. Quando ele mandou os 2 navios de presentes para nós, para a gente ter essa crise que nós estamos hoje, o governo federal, vamos fazer aqui, vamos suspender de forma temporária as importações de cacau. E essa carga ainda estava no Porto de Ilhéus. O que o governador do estado deveria fazer se ele fosse responsável e comprometido com a cacauicultura? Baixa uma portaria, impede dessa carga parar nas mangueiras, porque está contaminado. Devolve para a África, queima, faz o que ele quiser, entendeu? O que ele achasse que deveria, como chefe de Estado. Ele teria que ter esse comprometimento, mas ele não fez. Ele preferiu mandar para as indústrias aumentarem os seus estoques para ocorrer o que está ocorrendo hoje, deságios. E essas amêndoas estão supostamente contaminadas de doenças e pragas que não tem aqui no nosso país, mas que estão presentes lá na África, e nós provamos isso.
Inclusive, esse projeto de decreto legislativo já passou pela Câmara dos Deputados e agora já foi para o Senado. Iniciativa nossa. Eu, Vanusa, como presidente da associação, busquei isso. E sem mandato, viu, meu amigo? Sem A mandato. mulher sem mandato trabalha desse jeito, imagina com o mandato na mão. O bicho vai pegar para vocês aí, viu? Vocês as indústrias aí, olha lá, que a mulher é do lado do povo do cacau, é do lado do cacauicultor, não é brincadeira não. Agora, Vanusa, me tira uma dúvida. A gente estava conversando sobre isso. Aí vem através das amêndoas, não é isso? Essa importação vem com amêndoas. Ela não vem já triturada, a Não. mim vem através da amêndoa. Como é que passa que o povo eu estou fazendo uma pergunta que o Tá. povo faz a pergunta para a gente, e você já está nisso daí, é bem mais adiantado, então você vai passar isso para o povo, que você é a Uhum. mulher que representa o cacau hoje. Como é que passa para isso daí, que pode fazer uma uma contaminação para a roça de cacau daqui do Pronto, Brasil? eu fugi um pouco da minha resposta, porque essa pauta da importação é muito ampla Hum, e é importante a gente explicar o que ocorreu. É o seguinte, as amêndoas, quando vêm através da IN 125, a Phytophthora megacaria, que é um tipo de podridão parda, só que lá na África é chamado podridão negra, ela é responsável por até 80% da diminuição da produção de cacau lá de Costa do Marfim. Então, ela não vem seca o suficiente. E por quê? Porque não existe nenhum controle sobre a importação de cacau. A gente não sabe se está trazendo tipo 1, tipo 2, tipo 3. E as recomendações dos técnicos é que a Phytophthora megacaria, essa doença, ela pode estar, mesmo ela seca, ela ainda pode passar essa contaminação para a produção de cacau aqui. Por quê? Porque ela não é as indústrias não têm a obrigação, através da IN 125, de trazer o tipo 1, por exemplo. Então, qual que é a recomendação científica? Que essas amêndoas têm que vir simplesmente feita o controle fitossanitário através de uma substância chamada brometo de metila. O que é o brometo de metila? É um fumigante altamente poderoso que elimina aquela doença. E hoje entendi. as importações estão sem nenhum controle Não fitossanitário, usa esse porque brometo. não usa esse brometo de metila. Aí tem aqueles que vão falar assim: ah, mas o brometo de metila é prejudicial à saúde. É mesmo. Qualquer defensivo agrícola é prejudicial à saúde. Mas e aí, não usa? Por que não vai usar? Se vai evitar a entrada de pragas e doenças aqui no nosso país. Então, as indústrias não querem utilizar esse brometo. Aí vocês podem me perguntar assim, mas por quê? Não sei. Aí é uma incógnita. Ou é muito caro, ou deve passar algum sabor para amêndoa, não sei. Ou a União Europeia não aceita. Nós não temos conta com isso. A gente só quer proteger as nossas lavouras. Pronto. E aí entra a Associação Nacional de Produtores de Cacau em relação a defender o o que é de vocês, né, que vocês estão vivendo do cacau, então a roça de cacau vocês vão defender isso. Só que tem um problema, sabe qual é o problema? Que eu acho principal do que isso aí é o deságio. É o que vocês estão perdendo em relação ao que é vendido em dólar e o que paga para vocês em real. É isso que eu acho que vocês deveriam brigar, porque nessa brincadeira aí, em uma saca de cacau, você está perdendo mais de R$ 1.000, não é Mas eu isso? mas eu posso lhe dizer uma coisa, só corrigindo a sua pergunta, me permita? Hum. Quando você fala assim: "Vocês estão perdendo", somos nós Não, quem todo mundo, perdemos, não é todos verdade? todos nós Porque estamos é o perdendo. seguinte, quando o produtor, eu sou produtora, perde o comércio. Quando o meeiro, o parceiro, a situação pior é do parceiro. Verdade. Porque olha só, o parceiro ele fica com a metade. Então, veja bem, quando o cacau estava de 130 conto, o meeiro estava ganhando 65 conto, né? É isso. E aí, esses 65 reais que ele ficava com a metade,
Ele não consegue sobreviver com isso, não dá para, não fecha as contas. É preferível ele sair para outro estado, é preferível ele ir para outra lavoura, e aí começa o desemprego, começa a violência. Então é importante a gente falar sempre, nós perdemos, porque é a região que está empobrecendo. O produtor de cacau perde, o meeiro perde, o comerciante perde, o adubo não vende, o comerciante que compra o cacau também perde. O município não arrecada, o lojista fecha as portas. Isso tem um reflexo. Chega em você, chega nele, chega no outro, chega em todo mundo. É uma questão social, porque é a economia de mais de 100 municípios que está em risco. Simples assim, não é verdade? Verdade. É isso que eu fico mais preocupado, porque quando a gente vai ver o que é vendido, o que a bolsa de valores está pagando nesse momento agora, em relação ao cacau, em dólar, quando a gente coloca ele, transforma ele, o que as indústrias vêm pagar aqui agora em real, a gente vê que tem um deságio de mais de R$ 100 De em 100 arroba. de 100 a 150 Não é reais. isso? Por arroba. É, e é muito triste, né? E eu não vejo por que que se é um commodity, se lá está pagando isso, se o preço é em dólar, por que que não transforma isso para real e paga justo? É isso que eu não entendo. O que é que a indústria fala para vocês? Você como uma das pessoas que cobra isso, que representam a classe, o que é que elas falam para vocês? Meu amigo, olha só. As indústrias têm cacau demais através das importações. Por isso que lá atrás, quando eu estudei no início a associação, quais são os gargalos dos produtores? É a importação de cacau, o grande dificultador nosso. Por isso que o cacau vive em crise. Vamos analisar comigo. Ó, a vassoura de bruxa é lá de trás. Beleza. A gente está se erguendo sozinhos, os produtores se erguendo sozinhos, nos erguendo sozinhos com muita dificuldade, mas estamos vivos, sobrevivemos, né? Entra ano, sai ano, cacau tem no estado de São Paulo, cacau tem em Minas Gerais, cacau agora tem no Rio, tem no Mato Grosso, tem tudo quanto é lá, só não tem no Sul ainda, mas já tem. E essa informação, inclusive, dessa placa, só que não é grande, mas já tem até em estados do sul do país. Mas é claro que, como é uma cultura de clima quente e úmido, nós sabemos que é mais predominante no Nordeste e no Norte. Beleza. A produção de cacau nunca cresce. A gente nunca é autossuficiente para parar de depender do cacau africano. Tem coisa de errado aí. As importações de cacau é o nosso grande gargalo. Mas as indústrias nunca vão parar de trazer cacau importado, porque ela está liberada. O governo liberou. E entra governo, sai governo. E as importações de cacau continuam. E estão com risco de trazer pragas e doenças africanas. É com imposto zero que essas indústrias trazem cacau. Vocês sabiam? Não O pagam. imposto é zero, é, O Vanusa? imposto é zero, tem 2 anos para manufaturar, exporta com zero imposto. É uma amêndoa que vem fruto de trabalho análogo à escravidão, com sangue de crianças africanas. Sim, porque tem tráfico de crianças africanas lá na África. E é importante dizer a verdade. E essas indústrias estão envolvidas com tudo isso. E isso, quem está dizendo não sou eu, não. São os jornais, os maiores veículos de comunicação a nível nacional e internacional que falam isso. É The New York Times e tantos outros. Então, como que o Brasil permite trazer essas importações da forma como estão? Esses dias eu fiz um vídeo, já bateu mais de 600 mil visualizações, falando da irresponsabilidade do governo federal, que está lá, escancarou tudo, sabendo que está com risco de trazer pragas e doenças, sabendo que nós estamos em crise, e mesmo assim as importações continuam. Então, como é que a gente vai brigar contra isso? Se é uma decisão maior, eles têm cacau até os dentes. E outra que eu vou te perguntar aqui, nesse caso daí, as grandes moageiras do cacau que traz da África não é brasileira, é tudo multinacional. E Então esse dinheiro, essa grana não fica aqui no Brasil.
Não é? Olha, meu amigo, eu não sei onde é que vai parar esse valor, viu? Esse dinheiro arrecadado por essas indústrias, porque são multinacionais. O dia que der ruim aqui para a produção, que chegar uma praga, doença, eles pegam as malinhas dele, ó, e vai embora. Lá É. na África, o que é que eles estão fazendo para melhorar a vida do produtor africano? As doenças que estão lá, o que é que eles já fizeram para combater? Né? Então, no próprio histórico das importações de cacau, tem lá o governo marfiniense dizendo que o Scholl-Enschütte, que é o tal broto inchado, não tem cura e que as indústrias já tentaram e que não conseguiram, nem as indústrias conseguiram. Então, peraí, gente, é muito descaso com o produtor de cacau aqui do nosso país. Então, quer dizer, os estoques excessivos podem tudo para as indústrias. E aí chega a crise, produtor de cacau sofrendo, o dono da riqueza, a gente que produz, entrega a riqueza para as indústrias, e as indústrias mandam e desmandam na vida da gente. Então, peraí, tá errado? Eu não concordo, nunca vou concordar com isso. Eu defendo o meu suor, o meu sustento, o pouco que eu consegui, que eu botei lá o meu investimento na fazenda de cacau. Eu não aceito ser massacrada por essas indústrias. E outra, viu? A gente imagina, você já fez até um vídeo. É claro que a gente não tem prova, mas a gente fica vendo aí, será que o que é que está por trás disso tudo? Será que essas indústrias estão financiando políticos que estão por aí? Será que essas campanhas políticas não têm o dedo dessas indústrias? Por que esse negócio não acaba? Porque está claro, já provei na Câmara dos Deputados que as indústrias, que a importação de cacau está com risco, com documentos, eu mostrei, eu provei. O Ministério da Agricultura, na última audiência pública, não foi lá me contestar, não apareceu ninguém. Então, assim, é difícil. O que mais que a gente vai fazer? Fecha a BR todo dia? Não dá, gente. É muita exposição. Essa crise precisa acabar. Precisa ser. O produtor de cacau precisa ser respeitado. E os nossos políticos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Uhum. Qual foi o político que defendeu a gente nessa época de crise? Me responda. Não vi, não. Não vi bem pouco. Nem eu. Aí o que que acontece? Cansou, ficou muito retou e falou: olha, eu vou sair candidata. É por É aí. isso a minha curiosidade. E aí, mas está tendo o apoio da classe dos cacauicultores, Vanusa? Olha, é uma resposta boa. A gente só vai saber a resposta Depois final do voto, né? no dia 4 de outubro, não é verdade? Mas no início, assim, o que que Mas eu vou te dizer, graças a Deus, esses 4 anos de luta, a seriedade do nosso trabalho, o comprometimento, as nossas ações, a nossa verdade, foi uma aclamação, um pedido dos produtores para eu me tornar candidata a deputada federal. E eu vou te dizer, estou meio que aposentado, filhos criados, filhos encaminhados. Oxe, uma mulher nova dessa já está aposentada? Ô, meu Faz tempo, filho, não aparece não. eu já tenho 2 Ah, filhos. parece que tem menina de 32 anos, Oh, ganhei 33. meu dia. Para com isso, Eu rapaz. que vou votar em você. Meu voto é Sim, seu. sim. Eu já tenho um casalzinho de filhos, eu tenho a Vanessa com 26 anos, Hum. já uma doutora, já com a residência médica, especialista em clínica médica, que eu falo para todo mundo, porque mãe se enche de Ah, orgulho. tem que valer. E um filho também de 23, formando agora, também médico. Hum. Então, estou com a família criada, o cacau virou uma missão, virou um desafio para mim. Como produtora, um novo investimento, um novo ramo que eu entrei, tem 7 anos que produzo cacau. E eu quero ser vencedora na minha propriedade como produtora de cacau e quero ser vencedora também nesta campanha. Então, como para deputada federal, eu não imaginava nunca chegar a este ponto. Não fiz da associação. Às vezes a gente ouve, né? Porque Hum. a gente tem ouvido. E, claro, escuto bem, mas não aceito as pessoas me dizerem que eu usei a associação como um projeto de pessoal, um projeto de poder, nada disso. Nem rede social eu Surgiu tinha. naturalmente, não foi? Surgiu naturalmente, foi algo que eu nunca imaginava.
Se eu tivesse planejado, estruturado, pode ter certeza, talvez estivesse até lá na frente. Mas é um desafio. A gente entrou aí nessa campanha agora no domingo e nosso Instagram, no dia de domingo, já foi derrubado. Você acredita? Rapaz, eu ouvi isso, foi? Teve isso. Domingo agora. E lá em maio deste ano, o Instagram da NPC também foi derrubado. E nós tivemos que entrar na justiça, nós tivemos que pedir para que a justiça reavesse essa ferramenta de total importância. É claro, como o Instagram meu é verificado e a NPC não era verificada, é importante até, né? É uma ferramenta importante que eu adquiri na Meta, e aí rapidinho eu consegui reaver. Mas os poderosos não querem que a gente passe a verdade. E lá nos meus vídeos, meu amigo, é assim, ó. Quem vota contra o Cacau, eu falo. E às vezes as pessoas me perguntam: você é de esquerda? Você é de direita? Olha, eu sou do cacau, eu defendo o cacau. Quem não defende o cacau, para mim, não serve. Se é de esquerda, se é de direita. Então, falar a verdade para os produtores é defesa é defesa também, é defender os produtores. E isso eu tenho feito nas minhas redes sociais com base em documentos públicos. Antes que alguém apareça aqui e diga assim, não é bem assim sim, porque está lá escrito na Câmara dos Deputados quem votou a favor, quem votou contra, e eu venho denunciando, falando, aqueles que não votaram, que para mim é até pior, porque cobra voto na região e simplesmente não quis aparecer. No meu ponto de vista, no meu ponto de vista, né? Porque uma vez deputado federal tem lá uma ferramenta que pode votar de forma online, por que não votou? Então, não apareça aqui cobrando voto, porque a região precisa de representante, não é de apoiador, não é de mentiroso. Não é de quem faz vídeo dizendo que representa o cacau, que está apoiando o cacau. Se votou, Apoia. tá lá gravado, Para né? que a gente quer um representante lá? Para votar, para fazer projetos e votar. Então, se você não votou, você é contra o cacau também. É o meu ponto de vista. E mostrar que você defendendo o cacau, você também está defendendo os meeiros, você está defendendo os médicos, você está defendendo o advogado, a empresa, a indústria, está defendendo praticamente a cidade, né? Sim. Então, isso você está ajudando praticamente a todos. Agora me diga uma coisa aqui. Agora já vai para o lado mais pessoal, saindo assim do cacau. O censo agora fez uma estimativa e comprovou de que são 51% das mulheres no Brasil. Então, existe mais mulheres do que homens. Quando a gente vai para o voto, aí é que vem, 33% só das mulheres vão até a urna votar, não é? E menos, e muitas, e pouquíssima se candidata. Tu acha que isso vem de quê, Vanusa? Infelizmente, do machismo, né? A gente precisa sair disso, porque um tempo atrás as mulheres não votavam, né? Não tinham direito do voto. E hoje a gente já conquistou muito espaço, mas tem muito para conquistar, né? Então, assim, com todo respeito aos homens, aqui estamos entre 3 homens, Mas né, pode só falar, eu pode de falar, mulher. pode falar. As mulheres quando entra é para resolver, Verdade. não é? Quem manda na sua casa? Lá em casa tem 3. Pois é, Só tem 2 meninos, eu e Gabriel, coitado. não é? Não sobra quase nada pra gente. Quando a gente vai, a gente já tomou já não, né, ó, quem opina lá é elas 3. Pois é, meu amigo, é assim, é claro que é importante esse relacionamento saudável, mas eu quero só fazer uma brincadeira aqui, né, só para a gente descontrair. As mulheres precisam ocupar os espaços. As mulheres precisam estar no poder. As mulheres precisam ser candidatas. As mulheres precisam ser presidentes de entidades, presidentes de cooperativas, associações. Nós somos muito competentes. E esse mundo machista precisa ser desarticulado, sem dúvida nenhuma. E aí surgiu Vanusa do Cacau. Falou: Estou "Rapaz, aqui, vou aqui, vou botar minha cara e vou vou. competir". Marido não queria, filhos não queriam, e eu conversei com eles. Marido, a princípio, ainda ficou de cara ruim para mim uns dias, mas eu passando com ele, nas reuniões, nos encontros, as pessoas falando e eu conversando muito. Hoje
Ele falou assim: "Você quem sabe". Mas se fosse hoje, para eu desistir, eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz. Ele queria, por ele queria, uma vez aposentado, nós que estamos aposentados, vamos dizer assim, ele queria estar viajando numa boa, esperando pelos netos, né. Mas, como eu sou um pouco mais ativa que ele, estou eu agora como Vanusa do Cacau. Mas Vanusa é aquela que fica mesmo na roça ou tá mais na capital? Tu é de a tua propriedade é em Ubaitaba, não é? Ubaitaba, Tu mora em Itabuna, moro em em Ilhéus, Ilhéus. Ilhéus. Mas é aquela que fica mais cá na praia ou tá lá sempre dando Olha, eu assistência na vou roça? falar a verdade para você, a parte técnica é do meu marido. Eu não sou muito Hum, chegada nisso não. Nunca gostei de parte técnica, eu gosto de fazer a parte comercial. entendi. Então eu gosto de fazer a contabilidade da fazenda, porque aí é a parte É do é a do parte é a grana, a parte do parte boa. Parangangá, a parte do É, dinheiro, do é. money. Eu gosto de fazer a parte da administração, da compra dos insumos, da contratação, do contrato com o parceiro, enfim, eu sempre fui dessa área. E o meu marido é da parte técnica. Mas eu amo estar na fazenda. É um ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia com a natureza, né, de contato. Ali me dá uma tira todo o nosso estresse. É maravilhoso estar dentro de uma fazenda de cacau, né, não É tem quem não verdade. goste. Quando eu olho um pé de cacau, eu sinto, assim, uma energia, uma magnitude muito grande, porque, gente, se vocês pararem para pensar, o cacau lá atrás, nos tempos astecas, era moeda, É isso. era moeda. O negócio é grandioso, é muito poderoso. Então, assim, gente, a gente só precisa de ter uma política de desenvolvimento para a gente, ó, tornar-se uma Gramado, sabia? Gramado. Eu fui lá passear com a família no Natal Luz, você olha para um lado, chocolate. Você olha para o E outro não lado, tem um pé de chocolate. cacau. Você olha para o outro lado, É, chocolate. Aí você dá mais uma olhadinha, as Ferraris é, passando, ó. As Ferraris, é Ferraris. isso. Por quê? Porque é uma região rica. E tem pé de cacau? Não tem, Na como você Suíça não tem um falou. pé de cacau. E nós aqui? Aqui a gente tem tudo e não tem nada. E por quê? Porque, também porque lá atrás não tinha uma Vanusa. Na verdade é essa Mas também. olha, gente, eu Lá não. atrás não teve Vanusa, Pois é, né. gente, e precisa ter mais Tu concorda Vanusas. comigo? Olha, eu tenho, com toda modéstia, eu tenho que concordar, porque a gente precisa revolucionar isso. Nós somos riquíssimos. Verdade. Meu amigo, e quando a gente vai, que a gente volta, igual Minas Gerais, estado que eu também ainda tenho residência lá devido aos filhos, mas lá a terra é branca. Lá não tem essa riqueza não, o solo aqui é Você preto, entra dentro de uma roça de fértil. cacau, você vê o tanto de proteína que tem em uma roça do cacau. O pé de cacau ele é uma verdadeira mãe para uma produção, É, porque ele dá tudo, ele dá a cabaça do cacau que você parte, você colhe o fruto e o casqueiro vira adubo, a folha vira adubo. Agora eu quero te perguntar uma coisa aqui, Vanusa, e sim, esse negócio de projeto da mata aí? Ficou como isso aí? parceiros da mata. Parceiro da mata, Meu tu amigo, faz parte disso? não, eu não tenho conhecimento, disso, eu não sei lhe responder. Eu sei que é um projeto do governo do estado, Muita grana, né? que tem muito dinheiro, e eu não sei como está sendo utilizado esse recurso, desconheço, então não consigo lhe dar essa resposta. Espero que esteja sendo bem aplicado, porque realmente o produtor de cacau precisa de ter investimentos, né? E, claro, o poder público tem que fazer todos esses aportes para que alavanque esses produtores. Mas eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não sei lhe dar nenhum tipo de resposta desse tipo. Quando a gente Espero que esteja bem empregado. quando a gente conversa com o Vanusa, a gente já conversou aqui esse tempo todo, uma conversa boa, saudável, bem, e agradecer pela essa realização que a gente está voltando hoje, o Ipiaú TV. A gente hoje, esse estúdio aqui é do Ipiaú TV, a gente não trabalhava assim, a gente trabalhava locando outro estúdio. E hoje a Sim, gente vem e logo de início a gente vem com você, com uma pessoa conhecedora, uma pessoa brigadora, que briga, que vai em cima. E a gente quer esse tipo de gente aqui nessa mesa, para a gente mostrar para o povo e mostrar também
o nosso conhecimento, testar o conhecimento, é uma troca de Sim, conhecimento. E quando vem com você, fica melhor para a gente, porque aí é o seguinte, você está falando de uma área que você está falando: "Olha, eu não sei mexer, eu não parto o cacau, eu não podo o cacau, mas eu tenho conhecimento de saber aonde é que o cacau vai, qual é a renda que o cacau traz para minha cidade, para o meu estado, para o meu país". Então isso dá uma qualidade, isso aí dá com que a gente tente lhe explorar e tirar de você, e você tirar do povo, faça sua propaganda. sim, olha, aproveitando a oportunidade, amanhã é o lançamento oficial da nossa campanha. Todos vocês estão convidados a se fazerem presentes amanhã, 8h30, no Clube Náutico, aqui na cidade de Piauí. Então, é o momento de nós eh, levarmos ao Congresso Nacional uma voz que realmente representa. Não é um apoiador, é um representante. Existe uma diferença grande entre apoiador e representante. Estou lá para representar você que não se sente representado hoje. E eu deixo aqui algumas perguntas para vocês que estão nos assistindo refletirem. Qual foi o deputado federal que você votou na última eleição? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o que ele fez para o cacau nesses 4 anos? Agora não adianta fazer projeto em às vésperas da eleição. Nós queremos saber nesses 4 anos, o que ele fez? Neste ano de crise, terceira pergunta: neste ano de crise, ele apareceu? Ele te deu a mão? Ele pediu uma reunião com a indústria? Ele pediu uma reunião com o ministro da Agricultura para acabar com as importações de cacau? Ele se reuniu com o governo do estado? Ele foi até o prefeito da sua cidade? Ele fez uma comitiva desses prefeitos para levar a Brasília para cobrar providências diante desta crise? Então, reflitam e tirem vocês mesmos suas conclusões. Agora, se vocês se acham bem representados, continuem votando neles. Mas pesquisem. Este ano é um ano decisivo, é um ano de eleição. Tudo ocorre lá em Brasília. É Brasília quem manda as nossas leis. E aqueles que falam: "Ah, eu não gosto de política". O que estamos passando hoje é o quê? Uma política de massacre. Então, tem que estar inserido na política. A soja, o milho, a pecuária, o feijão, tudo tem representante. Por que o cacau não pode ter? Então, o nosso número 1040, decorem aí, 1040, um número facílimo. Número fácil, É a 1040. voz do cacau, é a voz do meeiro, é a voz do trabalhador, é a voz do comerciante, é a voz do vendedor de adubo, do calcário, do gesso, é a voz daqueles que estão simplesmente oprimidos, ano após ano, cultura em crise. Precisamos, e olha, deixando claro, eu não sou a salvadora da pátria, mas é o início de uma revolução, tá certo? E nós precisamos do apoio de todos vocês. Então, 10h40 é votar no cacau. Quero dizer, parabenizar você, Danusa, dizer que a gente está chegando no final da nossa entrevista, falar que as portas estão abertas, sempre que você quiser, venha, nos comunique, que a gente vai estar aqui para fazer esse bate-papo. Sentir lisonjeado em estar falando com você. Não lhe conhecia pessoalmente, entendeu? Teve até um ato lá atrás, porque um negócio de uma menina que teve, e a gente fala muito nos grupos de WhatsApp, e eu falei: "Rapaz, eu quero conhecer essa mulher, que essa mulher chegou aqui, falou um bocado, mas aí tá saindo um trem aí". Eu queria que tu explicasse com esse ato também, foi o que Olha, aconteceu. é o seguinte, eu recebi uma denúncia, de um radialista, inclusive, lá de Itabuna, o Rivamar Mesquita, da Boa FM, que a biofábrica estaria supostamente contaminada pelo vírus do mosaico. Quando cheguei lá, eu conversei com uma moça, ela me atendeu com toda boa vontade. Eu não sou nenhuma invasora, porque eles colocaram como eu invadi a biofábrica. E se eu tivesse invadido, eles teriam chamado a polícia, eles teriam feito toda a manchete, né? E eu não fiz nada disso. Eu conversei, a moça foi até muito educada. E esta moça
me afirmou que a biofábrica tinha sim o vírus do mosaico, inclusive desde o ano passado. Quando eles me viram conversando com a moça, eu me preocupei, porque os supervisores deles passaram no ramal e me viram conversando com ela. Eu imediatamente me preocupei, falei assim, coitada da moça, como ela me confirmou tudo isso. E claro, como eu recebi uma denúncia, eu já fui com câmera, Uhum. né? Como presidente de uma entidade, eu fiz a minha parte. Beleza. E quando ela me conta tudo isso, eu me preocupei com ela e liguei para ela posterior e falei assim: olha, caso ocorra a sua demissão, eu arrumo um outro emprego para você. Só que aí ela já, com certeza, eles já a chamaram, já, né, orientaram, ó, tal, tal. E aí ela gravou a conversa. Só que a conversa todinha, na íntegra, só que foram 2 áudios, um de 15 minutos e outro de 4 minutos na íntegra, eu estava ali falando proporcionando um emprego a ela, caso ela fosse demitida. O que que eles fizeram? Pegaram o áudio, editaram o áudio e colocou em tudo quanto é blog para me difamar. Foi num período, inclusive, que eu fiquei assim paralisada, porque eu não sou acostumada a fazer sujeira com as pessoas. E isso, para mim, é nojento. E aí, o que que eu fiz? Fiquei paralisada uns dias, chateada, mas depois eu ergui a cabeça e falei assim: quer saber? Vou entrar na justiça. E entrei, paguei um advogado. Esse advogado já retirou o conteúdo difamatório de todos os blogs, e a partir de agora é simplesmente processar as pessoas que divulgaram o meu nome de forma indevida, porque isso já está lá no processo, na justiça. O juiz deferiu, ou seja, concordou que o conteúdo era difamatório. Eu tenho o processo, está aqui no meu celular. E os sites que divulgaram isso, a Meta já foi acionada e já derrubaram os conteúdos difamatórios. Então, assim, como eu falei, eu já recebi esses atos difamatórios à minha pessoa, derrubada do Instagram da ANPC. Dia 16, meu Instagram de novo derrubado. Então, são retaliações para quem está falando a verdade. E até agora, a Biofábrica não apresentou o laudo técnico. Veja, nós sabemos que a biofábrica é extremamente importante para a região, produz muda, é uma iniciativa bacana, é um órgão importante, vamos dizer assim, porque leva mudas de cacau principalmente para os agricultores familiares, tem convênios com prefeituras, mas essas mudas não podem Está contaminado. estar com nenhum problema fitossanitário, porque nós já temos doenças demais e nós não queremos mais uma nas nossas lavouras. Ah, o vírus do mosaico não atrapalha a produção, não. É uma doença, Entendi. inclusive da mesma família lá da África, do broto inchado. É da mesma família do Chute. Então, gente, tem que ter atenção, tem que ter responsabilidade. Então, o que ocorreu, respondendo a sua pergunta, foi isso. Quem vai dizer se tem ou não a presença do vírus do mosaico não sou eu não sou procuradora, eu não sou delegada, não sou nada disso. Eu sou apenas uma presidente, uma cidadã, uma produtora de cacau que não quer ver mais doenças na região. Então, foi por isso que eu fui e estou esperando o laudo da biofábrica, que até agora não apareceu. O que houve foi muita zoada, muitos ataques às minhas pessoas, e até agora mostrar que, ó, não tem o vírus, até agora, essa resposta não veio para a gente. Inclusive, essa análise laboratorial não é feita aqui no nosso país, é feito fora. É mesmo, pai. É um Fora. exame chamado PCR. Então, a gente precisa trazer esse esclarecimento. Né? Entramos, sim, no Ministério O Público resultado não Federal. saiu ainda. Não saiu ainda. Estamos aí esperando esse retorno. Tá certo? Então é isso que eu posso dizer. E importante também deixar claro aqui que lá na nossa rede social, a Vanusa do Cacau, a gente denuncia deputados federais,
que não votaram a favor do cacau. E quando você estava me falando, já, ó, alguém vai vir aqui no programa, cuidado, não se enganem, porque deputados federais votaram contra o produtor. Como é que votaram contra? De que forma foi? Quando ele pediu para retirar de pauta o PL importante que nós aprovamos agora em abril no Congresso E que está Nacional. No aprovado, não Senado é? Federal, sim, já é lei e vai entrar em vigor em maio de 2027. Um deputado federal, quando quer melhorar o projeto, porque 2 deputados federais que votaram para tirar de pauta, o deputado Dal Barreto, do União Brasil, o deputado Capitão Alden, do PL, eles dois pediram para retirar de pauta. Então, gente, quando pede para retirar de pauta, eles deram a seguinte desculpa: eu tirei de pauta para melhorar o projeto. Quando um deputado federal quer melhorar o projeto, ele coloca emendas. Emendas. O que é emenda? Não é emenda de dinheiro, não. É um textozinho que ele coloca lá, entra na ferramenta lá do Congresso Nacional e fala assim: insira isso aqui para mim, porque eu quero melhorar o seu texto aqui, eu quero botar isso aqui. Então, por que eles não fizeram isso? Eles pediram para tirar de pauta mesmo, foi? Pediram para retirar de pauta. E essa informação é do site da Câmara dos Deputados. Não sou eu que estou falando. É. Essa informação está lá no site da Câmara dos Deputados, que é público, mais uma vez. Tá certo, meu amigo? Então, muito obrigada, viu? Gostei da conversa. Quero falar novamente que as portas estão abertas e faça de novo, novamente, a propaganda. Vanusa do Cacau. Estou dizendo aqui, a mulher é retada, viu? Gostei de conversar com a mulher. A gente vai ter mais conversa. Vanusa do Cacau, 10h40, a voz do cacau no Congresso Nacional. Até rimou, né? Muito obrigado, Vanusa. Muito obrigada, meu amigo. Grande abraço. Terei o prazer e a honra de voltar mais vezes aqui neste programa. Venha e vou lhe desejar toda a sorte do mundo na sua caminhada. Muito obrigada. Felicidades para você. Que Deus abençoe a IPAU TV. Obrigada por essa oportunidade. E olha, gente, vamos mostrar que somos muitos. E 10h40 é o seu número, o meu número e é o nosso número. Então, é por aí. Um abraço a todos e vamos à vitória e vamos caminhar juntos, buscando mais e mais votos. O Cacau precisa ser representado. Obrigada. Obrigado.